Bom dia, mais uma manhã com Cristo se iniciando. Hoje, dia 22 de maio, sábado, mais um fim de semana, graças a Deus, chegando. O tema de hoje é Evangelho e Dinamismo, que foi publicado no livro Roteiro, editora FEB, capítulo 20. Vamos à mensagem para que depois possamos fazer algumas reflexões, alguns comentários, né? Desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa absoluta introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse o sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. A boa nova, em seu coração, em seu verbo, em seus braços, é essencialmente dinâmica. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorre a aflição. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias sem alardear presunção. Instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Não adota posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. À beira do lago, entre pescadores, reergue paralíticos. Em meio da multidão, doutrina a entidade da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Mateus capítulo 9, versículo 35. Informa que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nos templos que encontrava, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma, o encontramos fora de ação. Quando se dirige ao monte ou ao deserto a fim de orar, não é a fuga que pretende, e sim a renovação das energias para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Certamente, para exaltar os méritos do reino de Deus, não se revela pregoeiro barato da rua, mas afirma-se invariavelmente pronto a servir. Atencioso, presta assistência à sogra de Pedro e visita afetuosamente a casa de Levi, o publicano, que lhe oferece um banquete. Não impõe condições para o desempenho da missão de bondade que o retém ao lado das criaturas. Não usa roupagens especiais para entender-se com Maria de Magdala, nem se enclausura em preconceitos de religião ou de raça para deixar de atender aos doentes infelizes. Seja onde for, sem subestimar o valor do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o Evangelho, institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se, volta-se para a esfera pública, marcha ao encontro da necessidade e da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que, através de Jesus Cristo, inicia na terra o serviço da fé renovadora e dinâmica que, sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Muito bonita essa mensagem do Emmanuel, muito bonita mesmo. E ela tem que falar profundamente aos nossos corações.
Nós religiosos, principalmente, né? Porque a gente observa muitos religiosos vivem a inércia. Um evangelho sem obras. E a fé sem obra, gente, ela é morta em si mesma. Do que me adianta ter a maior fé do mundo se eu não traduzo isso em obras, em caridade, em algo em benefício do outro? Do que adianta, para ficar contemplando Deus, eu ir para um monte e ficar lá o resto da minha vida sem contato com outro ser humano, contemplando Deus? Deus não quer que os seus filhos vivam de forma inerte, sem trabalhar, sem realizar, sem contato com o outro, sem oferecer o braço amigo, a mão forte. Do que nos vale termos todo o conhecimento do Evangelho, dos postulados espíritas, se não traduzimos isso em ações em benefício do próximo, no amor caritas, que é o amor em movimento, o amor que se destina a auxiliar o próximo? Do que me adianta isso? Do que me adianta exigir, como ele fala aqui, Jesus nunca exigiu nada para fazer a caridade, apenas fez a caridade. Jesus tinha os seus momentos de oração? Tinha, para renovar as suas forças, e é o que nós devemos fazer. É o que nós estamos fazendo agora. Uma reflexão, uma oração, para renovar a nossa força, para que saiamos para a rua no nosso dia hoje, fazendo o bem, auxiliando, atentos às necessidades do outro. Jesus não colocava vestes sacerdotais para socorrer os indivíduos. A gente vê hoje as vestes sacerdotais são cada vez mais luxuosas. Anéis de ouro, roupas de seda finíssima, caríssimas, bordados a ouro. E Jesus, um homem que usava uma túnica e um manto, mais nada. Mais nada. Usava vestimenta do homem comum. Não exigia que as pessoas fossem ricas, pobres, que tivessem posses. Simplesmente fazia a sua parte. E nós precisamos fazer isso, gente. O Evangelho, ele exige por si só dinâmica, movimento. Chega de viver uma vida de contemplação, de apenas estudos. As pessoas muitas vezes são religiosos que passam a vida dedicado a estudos, só estudando. E aí não conseguem transformar esse estudo em algo em proveito do próximo. Do que nos adianta isso? Do que adianta ficarmos filosofando dia após dia sobre as leis divinas, sobre as diretrizes doutrinárias da nossa religião, se não colocamos em prática nada disso? Todas as vezes que estamos em contato com o próximo, existe a oportunidade clara para agirmos com caridade. Sempre. Eu não tenho recursos financeiros. Jesus tinha. Ele deu o que ele tinha dele. Nós podemos dar o nosso ouvido, podemos dar os nossos braços, podemos falar alguma coisa importante, um conselho. Podemos fazer tantas coisas, não precisamos ter recursos financeiros para fazer caridade. Ajudar um cego a atravessar a rua é caridade. Ajudar um idoso a carregar suas bolsas é caridade. Dar uma informação a um transeunte que está perdido é caridade. Fazer uma prece pelos doentes é caridade. Cuidar de uma pessoa que está enferma é caridade. Precisa de dinheiro.
Precisa de recursos? Precisa de estudos? Não. Precisa de amor. Precisa de boa vontade, mais nada. Então, ficamos por aqui. Vamos fazer a nossa oração para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, fortaleça o nosso canal, para que a gente possa ter a oportunidade de ofertar isso a mais pessoas, porque quanto mais as pessoas dão seu like, quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube oferece esse conteúdo a outras pessoas e a gente vai chegando com esse Manhã com Cristo, que é o nosso culto matinal, né, a nossa reflexão matinal, a mais e mais pessoas. Então ficamos por aqui, que Jesus nos abençoe, até amanhã, se Deus quiser.